Bom, esses vocês conhecem, né? Seja em qual for latitude no planeta. Sudeste da Ásia, noite, ainda caminhando para a noite, mas antes, caneca da Olivetti e guerra! Bom, não faço outra coisa na vida. Minha vida é uma guerra. É seguir a guerra de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, quando eu consigo dormir, quando eu acordo, nos meus sonhos, nos meus pesadelos, etc. Bom, chega de introdução. Vamos direto aos abacaxis. Abacaxi é o que não falta. A gente está falando no meio da semana. Ou seja, até vocês verem esse Pepe Café, eu acho que vai ser o quê? Entre sexta e sábado? Já pode o mundo ter virado de ponta cabeça 10 vezes, considerando com quem a gente está lidando, o orangotango da barbárie. Ah, uma das coisas que ele disse justamente antes deste meio da semana é que teremos 2 dias espantosos pela frente. Ou seja, quinta, quinta e sexta. Bom, ninguém sabe o que vai acontecer na quinta e sexta. Tem um indício. Alguns minutos antes de eu conversar com vocês agora, chegou uma delegação de altíssimo nível paquistanesa em Teherã, comandada pelo Marechal de Campo Assim Munir, que é a denominação chique do chefe militar do Paquistão, que é o cara que realmente manda no Paquistão. O resto tudo são variações em torno do tema principal, que é ele. Bom, tecnicamente eles estariam indo ao Paquistão, foram recebidos pelo Araghchi, pelo ministro das Relações Exteriores, no aeroporto. Ah, E eles estão provavelmente discutindo a possibilidade de um Islamabad 2. Ou seja, a negociação não morreu. O que morreu há muito tempo é a credibilidade americana e o senso moral americano. Essa é outra história. Mas mesmo com aquela saída intempestiva de J.D. Vance no final, dizendo basicamente os iranianos decidiram não aceitar basicamente o que a gente queria. Foi o que J.D. Vance disse. Ou seja, que raio de negociação é essa? É completamente absurdo. É típico de um império em decadência absoluta, mas ainda com aquele complexo de superioridade ancestral. Eles foram a Islamabad não para diplomacia, não para negociar, mas para ditar. E isso ficou claro no final. Bom, nem tudo morreu. Vocês sabem o que aconteceu depois de Islamabad, que é uma roleta russa, literalmente. O famoso bloqueio americano, não só do Estreito de Hormuz, mas de todos os portos iranianos. Todos os portos iranianos, subentenda-se Golfo Pérsico, na margem sul do Irã, do Golfo Pérsico ao Mar de Omã. Por exemplo, eles não estão ah, cortando os portos iranianos no Cáspio, por exemplo, no norte. Bom, o que que isso significa? Eu escrevi no começo dessa semana eu escrevi 2 colunas, uma atrás da outra, literalmente. Elas devem ter sido traduzidas no Brasil no momento que vocês estão vendo este Pepe Café. Entrando em detalhes sobre o bloqueio do orangotango da barbárie em si, o que que ele quer no final, que tática, não é estratégia, que tática está por trás, e fundamentalmente chegando ao ponto principal, que esse é um bloqueio tanto quanto contra o Irã, mas principalmente contra a China. E esse é o X da questão. O império da pirataria. Os piratas do Caribe, agora remixados como piratas do Golfo Pérsico, eles estão basicamente, ilegalmente, contra todas as leis internacionais possíveis e cometendo um ato de guerra
que no momento ainda não foi reconhecido como tal, nem pelo Irã, nem pela China. Podemos chegar a esse ponto. Porque no momento a gente está no meio deste decantado cessar-fogo, que expira a semana que vem, por falar nisso. Tudo é ilegal e é um ato de pirataria típico dos piratas do Golfo Pérsico. Ou seja, depois desse colapso espetacular dos diktats de Islamabad, ou seja, eles foram a Islamabad para ditar e não para negociar, isso a definição curta desse bloqueio, do bloqueio é um bloqueio de um bloqueio que não existia. O bloqueio do Estreito de Hormuz é um bloqueio de naves americanas, israelenses ligadas aos Estados Unidos, a Israel, e de nações hostis, ou seja, essencialmente europeus. Os outros podem negociar e passar. E todo mundo que negocia e passa, paga o pedágio, que é basicamente $1 por barril. Ou seja, aqueles super cargueiros que transportam 2 milhões de barris de petróleo, eles pagam $2 milhões. E assim por diante. Os menores pagam bem menos. E há governos, por exemplo, os japoneses já pagaram o pedágio. E o Japão é uma nação relativamente hostil ao Irã. Os sul-coreanos mandaram um emissário especial para conversar com os iranianos para eles resolverem o pedágio. Os sul-coreanos têm vários cargueiros rondando no estreito, em torno do Estreito de Hormuz, e eles precisam voltar carregados de petróleo para a Coreia do Sul. Então eles querem resolver tudo isso e vão pagar o pedágio também. Ou seja, nações importantes, como essas asiáticas, já estão coordenando o pagamento do pedágio, vai ter uma caravana de nações na sequência que vão fazer exatamente a mesma coisa. O status jurídico do Estreito de Hormuz jamais voltará a ser o que era antes. Isso a gente tem que repetir literalmente todo dia. É um novo status jurídico, vai ter um pedágio que já foi aprovado pelo parlamento iraniano. Já estão discutindo com Oman, dependendo de onde se navega, se em águas territoriais iranianas ou se em águas territoriais de Oman, paga-se o pedágio consequente. No meio do Estreito de Hormuz, ninguém está navegando porque ele foi minado pelos iranianos e vai precisar de meses para desminar, e ninguém sabe quem vai desminar, certamente não os americanos. Os americanos, se botam naves militares no meio do Estreito de Hormuz, elas vão ser bombardeadas. Acabou. Direto ao ponto. Então, em que pé a gente está no momento? Tem um semi-bloqueio, que é apenas para ocidentais no Estreito de Hormuz, operado pela Marinha do IRGC, e tem um bloqueio americano no Golfo de Omã, bem além do Estreito de Hormuz, numa linha no Golfo de Oman que chega perto da costa iraniana, mas não tão perto. No máximo 200 quilômetros ao sul da costa iraniana, que é na província de Sistan, Balutistão. É, vocês que viram o documentário que nós fizemos no ano passado sobre o corredor norte-sul, Rússia, Irã, Índia, vocês devem ter visto tudo que a gente filmou na Makran Coast, a costa de Makran, em Sistan, Balutistão, que você indo até o fim, você chega na fronteira Irã-Paquistão. E do outro lado fica o Balutistão paquistanês, do lado de cá o Sistan Balutistão iraniano. Então, os navios americanos ah, do. Não é nem CENTCOM, o Comando Central. Nós já estamos chamando de INDOPACCOM, a nova hidra dos piratas,
Na verdade, é um Indo-PACOM, Indo-Pacific, Comando Indo-Pacífico, em vez de Comando Central. Eles dizem que é CENTCOM, mas na verdade, na prática, isso daí é um comando Indo-Pacífico em ação. Tem já um porta-aviões, o Abraham Lincoln, tem um monte de destroyers, tem um monte de Marines, vai vir mais forças especiais, etc. Ou seja, já tem digamos, uma mini armada invencível, tecnicamente e teoricamente implementando o ah, bloqueio. Até agora não houve fogo, o que é um pequeno milagre em si. Por quê? Primeiro, porque a gente está no meio do cessar-fogo, que só deve acabar no fim da semana que vem. Segundo, porque os iranianos estão vendo, e os chineses estão vendo o que a Marinha Americana vai realmente fazer. Se eles vão ter os cojones, por exemplo, de abordar um cargueiro chinês, de propriedade chinesa, o que eles vão fazer com o cargueiro, se isso acontecer? Eles vão sequestrar a tripulação, eles vão obrigar esse cargueiro a desviar da sua rota e estacionar, por exemplo, na base militar americana em Djibouti. O que eles vão fazer? Eles vão afundar algum navio? Bom, se isso acontecer, aí é a Terceira Guerra Mundial. A gente pode dizer agora que todos os grãos de areia possíveis e imaginários, desde o deserto de Gobi até o Sub-Sahara, a África subsaariana, já sabem o que está rolando e que esse é um projeto anti-China, por definição. Os chineses estão estudando cuidadosamente o que vai acontecer. Evidentemente, por enquanto, inclusive no encontro muito importante no início da semana do ministro Sergei Lavrov, visitando oficialmente a China, conversando com o ministro das Relações Exteriores Wang Yi e recebido pessoalmente pelo presidente Xi Jinping. Por enquanto, os chineses estão discretamente observando este novo episódio Netflix da administração orangotango da barbárie. Então, a gente já sabe que é uma operação coordenada por essa hidra da pirataria Indo-PACOM. Ninguém sabe o que pode acontecer e degringolar se nós temos nos próximos dias, por exemplo, a Marinha Americana abordando um supertanker chinês que acabou de passar pelo Estreito de Hormuz, pagou o pedágio em Yuan, está no Golfo de Oman e a caminho da China e é interceptado pelos americanos, o que isso pode acontecer? E adivinha quem entregou o jogo? Bom, é óbvio. Primeiro que ele não é muito. O QI deixa um pouquinho a desejar. O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, ex-asset de George Soros, por sinal, no seu passado. O que ele disse diretamente? Que a partir de agora, a China não vai poder mais receber petróleo do Irã. Ridículo. Mas ficou muito claro para o planeta inteiro que toda esse carnaval, nossa, eu estou recebendo sem parar coisas sobre o Petro-Yuan, não para de chegar. Bom, que toda essa história do bloqueio não só se traduz como uma guerra econômica contra a China, mas contra a maior parte das nações da Ásia que importam petróleo do Golfo Pérsico, incluindo Japão e Coreia do Sul, perturba os fluxos de energia, alguns dos principais fluxos de energia do planeta, perturba comércio, perturba toda a navegação, transportando todo tipo de matérias-primas do leste para o oeste e do oeste para o leste. Ou seja, esse é um bloqueio de petróleo que ameaça não só a China, mas
uma grande parte do mundo multipolar que está nascendo. Bom, antes do início desse bloqueio, ah, só navios de 5 países estavam passando pelo Estreito de Hormuz, com gradações diversas: China, Rússia, Índia, Iraque e Paquistão. Ou seja, Indo-PACOM, eles vão ter os cojones, mais uma vez, de abordar ou causar problemas para navios de 4 potências nucleares. A única que não é nesse grupo é o Iraque. Bom, comparando o secretário do Tesouro americano, aquele tonto Bessent, com Lavrov, é outra história. Lavrov, o que ele disse para o Yang Yi em Pequim? Eu estou citando literalmente. A Rússia pode, sem dúvida nenhuma, compensar pela diferença em fluxo de energia que acabou de acontecer. Bom, é complicado. Poder pode, mas isso significa que a Rússia vai ter que entrar na sua capacidade extra de exportação, que existe, mas eles vão ter que ir até o fundo para suprir essa diferença. Alguns números. Ah, 13%, 13% das importações de petróleo da China não é muito. É bastante, mas não é exagerado. 13% apenas vem do Irã. Dá mais ou menos 1,3, 1,4 milhões de barris por dia. Mas a China tem várias outras possibilidades de fontes de energia. Na verdade, tem uma lista gigantesca. Tem o gasoduto Power of Siberia 1, que está operando com capacidade total. Tem o oleoduto ISPO, também está em capacidade total. Vai ter o Power of Siberia 2, que deve ficar operacional, mas é só no ano que vem. A Rússia, mais ou menos 20% do petróleo que a China precisa vem pela Rússia. E vai ser mais. A partir de agora vai ser mais.